Glória a Deus. Vamos adiantar? Eu estava adorando o Senhor, a gente olha para a igreja e nós somos privilegiados, nós somos abençoados mesmo, por Deus Ele nos conceder mais um dia na presença dEle, e Ele nos reúne mais uma vez nessa quarta-feira, para falar aos nossos corações. Nós já adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e tudo que está escrito nesse livro são palavras verdadeiras, e nós cremos, irmãos, nós cremos que nós sairemos mais abençoados ainda essa noite desse lugar, amém? Amém ou não amém, irmãos? E Deus essa noite quer falar de uma forma bastante diferente, tranquila, com cada um de vocês, com cada um de nós, e Ele quer deixar o nosso coração bem tranquilo. Se você entrou aqui aflito, fica tranquila, Papai do Céu está na casa, e Ele quer nos ensinar sempre mais alguma coisa, Ele sempre quer nos ensinar. Eu começo a viajar na palavra de Deus, e a gente lembra de tantas coisas que Jesus, Ele faz questão de frisar para nós, e com o passar do tempo, esses ensinamentos, parece que eles ficam um pouco esquecidos, de tanto nós lermos, achamos que é coisa banal, assim, num bom sentido, coisa normal, quando aquela mulher estava passando por uma grande necessidade, e não tinha nada, mas Deus envia aquele profeta, e aquele profeta pergunta para ela o que ela tinha em casa, e ela fala assim: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite, não é isso? E farinha. Poxa, se ela não tinha nada, nada é nada. Opa, se você não tem nada, mas tem um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, então já dá para fazer alguma coisa, amém, irmãos? Então nunca diga que você não tem nada, você sempre tem alguma coisa para oferecer a Deus, para apresentar a Deus, porque para muitas pessoas parece incomum, mas porque nós estamos acostumados, criamos o hábito, e nós estamos sempre cultuando ao Senhor, graças a Jesus que muitos aqui têm tido força para caminhar até a casa de Deus, mas muitas das vezes nós olhamos só para o que nós obtemos pela força que Deus tem nos dado, e muitas das vezes nós esquecemos que ao nosso lado, nesse exato momento, tem pessoas que chegaram a esse lugar, mas só Jesus sabe que foi pela misericórdia, veio arrastado, precisando de um favor urgente do Senhor na vida, né? Então nós medimos por nós mesmos. Eu estou feliz, eu estou trabalhando, a família vai bem, está tudo beleza, mas de repente do teu lado existem pessoas que realmente chegaram aqui somente com um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, mas se esse alguém está aqui essa noite, eu quero dizer para você que Jesus pega esse pouquinho que você chama de pouquinho e Ele vai acrescentar, isso aí vai soberjar na tua casa, vai soberjar na tua vida, amém? Então essas coisas começam a impulsionar a gente para acreditar mais em Jesus e querer, isso aguça dentro de nós uma vontade de conhecer mais a Jesus, porque nós sabemos que Ele quer nos ensinar a cada dia mais, e não precisa de bonitas palavras para poder nos achegarmos ao nosso Senhor. Essa noite é uma noite de ouvir e você entender que você é um discípulo do Senhor e uma discípula do Senhor, amém? Que nós fomos escolhidos bem antes de sermos gerados, antes de estar passando para a palavra que fica, pode abrir aí em Mateus 14, mas o nosso pastor passou um estudo, né, para nós darmos na célula, e é uma verdade isso, que fica, não precisa abrir não, irmão, deixa em Mateus aí que eles já vão abrir, mas eu quero só frisar, que fica Jeremias 1,5, que diz: antes que te formasse no ventre, te escolhi, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta.
Amém? Quem toma posse disso, irmão? Então você foi escolhido por Deus. E ainda agora eu estava adorando o Senhor aqui, estava olhando toda a igreja, e Deus estava falando no meu coração: está aí os escolhidos meus. Você é um escolhido do Senhor, eu sou um escolhido do Senhor, nós somos escolhidos do Senhor, que Ele nos separou para algo muito especial nesse tempo. Amém? Então nós não somos qualquer um, mas nós sabemos, irmãos, que no decorrer dos dias as coisas vão acontecendo, as coisas vão, os apertos vão chegando, as lutas vão chegando, e muitas pessoas, elas perdem isso, elas acham que elas são inferiores a um, ao outro, que tudo isso que Jesus ele colocou aqui não serve para ele, não serve para ela, mas Deus, Ele nos escolheu por igual. E o interesse de Jesus é que todos nós demos ouvido, atenção a tudo aquilo que Ele nos fala, porque, irmãos, através dessas palavras que Deus tem derramado, nós podemos entender que Deus está formando um grande exército para um tempo muito difícil que há de vir. Um exército para atuar em tempos trabalhosos, em tempos difíceis, porque a cada tempo que passa, a cada dia, a cada ano que passa, os verdadeiros adoradores, aqueles que reverenciam mesmo o Senhor, quando Ele diz: eu procuro aqueles que me adoram em espírito e em verdade, aqueles que dão atenção à minha palavra, são esses que Ele está falando. Então, porque nós enfrentaremos dias complicados, dias difíceis, o qual nós estamos já enfrentando. Então serão poucos, e serão muitos os quais virão na contramão, querendo nos atropelar, mas a essência do Senhor é sobre cada um de nós, é Deus que nos fortalece. Então, Jesus ele está sempre nos ensinando, como eu falei ali ainda agora sobre a mulher, e Jesus queria solucionar o problema daquela mulher, e Ele solucionou o problema daquela mulher, assim como Ele chega nesse lugar aqui, e também soluciona o seu problema. Por quê? Você é um escolhido do Senhor, e você é uma escolhida do Senhor, não esqueça disso. As circunstâncias, os problemas que você possa estar passando, isso aí não vai definir você. Você é uma pessoa bem resolvida na questão de escolher, aleluia, servir ao Senhor. Amém, gente? Ninguém te obrigou. O Espírito Santo de Deus bateu no teu coração e pediu morada, e você abriu e deixou ele entrar. Ou você cantou isso aqui à toa? Não, pode entrar, que a casa é sua, né? E essa noite você pode falar para Ele também: então liberta-me de mim, Senhor, eu quero ser a tua casa, e se o Senhor estiver aqui, eu consigo vencer o pecado. São palavras de Deus, são letras de louvores que tocam o nosso coração, e nós sabemos que é assim. Mas, irmãos, nós a cada dia que andamos com Jesus, nós aprendemos mais e mais. E eu deixo esse texto de Mateus 14, de versículo 13, a partir do versículo 13, que fala assim: Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. O povo sabia, descobriu que Jesus ele tinha se afastado, que estava indo para um lugar. Então aquele povo tinha alguma necessidade. Então eles falaram: vou seguir a Jesus, eu vou onde Jesus está, vamos para lá. Igualmente nós aqui essa noite, nós só viemos para esse lugar porque nós entendemos, nós cremos que Jesus está aqui, irmãos. Amém ou não amém, irmão? É para falar glória a Deus, que Ele está aqui mesmo, de verdade, né? Esses jargões que fala, né, onde Jesus está, alguma coisa acontece, e acontece mesmo. E acontece mesmo, por quê? Porque você entrou aqui com fé, mas ainda que você tenha entrado com a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu tenho a certeza de que Deus fala com você e diz para você: filha, não temas, porque eu sou contigo. Sabe? Então isso aí nos fortalece. Então Jesus se afasta, mas a multidão sai atrás de Jesus a pé, uma dificuldade tremenda, o que muitas das vezes nós colocamos em empecilho para estar na casa de Deus. Às vezes nós moramos tão perto, mas às vezes chove. Eu falei: eu voltei do caminho porque choveu.
Eu não vim por causa disso, irmão. Não coloque empecilho. Venha para a casa de Deus, venha buscar a Deus, venha aproveitar os dias que Ele proporciona para você, cultuar o nome dEle, dizendo que Ele é grande, que Ele é tremendo, que Ele é fiel, que Ele é excelso, porque enquanto você está adorando ao Senhor, Deus está agindo ao teu favor. E Ele está afastado, e a galera vai tudo atrás de Jesus. E no versículo 14, ele diz que Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Quem é que veio atrás de Jesus essa noite? Quem é que está enfermo aqui, seja lá onde for? Quem é, irmãos? Mas pode falar mesmo, que eu declaro aqui a sua cura nessa noite, porque eu falei que Jesus está, e eu confirmo que Ele está, e Ele sente compaixão, e Ele passa mais uma vez nessa noite para te curar. Mas eu já vim aqui, muitas das vezes não aconteceu. A sua insistência provoca a cura nessa noite. Você não desistiu, você está mais uma vez. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, porque só você sabe. E ele teve compaixão, mas Jesus não ia descansar, irmão. Mas ele parou para curar. Ele parou naquele lugar para curar, porque ele teve compaixão. Os discípulos, por isso que eu disse para vocês, nós somos discípulos do Senhor, amém, irmão? Cadê o discípulo do Senhor? Então Jesus, ele quer sempre ensinar alguma coisa para aqueles que realmente, não, eu sou discípulo, eu assino embaixo, e eu estou a fim de ouvir Jesus, porque eu quero aprender mais nessa noite. E ele fazendo aquelas coisas todas ali, e no versículos 15, diz: sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. O que eu entendo com esse pedaço? O momento em que Jesus ele está operando, o momento que Jesus está fazendo as proezas, ele tem compaixão, e derramando aquela compaixão, e curando pessoas. De repente, levanta um no meio da multidão, um discípulo que ainda não entendeu o propósito, porque quando nós não entendemos, se existe alguém que não entende, essa noite vai sair entendendo, porque Jesus ensina você. Ele está aqui para derramar sabedoria sobre cada um de nós, porque existem muitas coisas que você não está sabendo resolver. Então hoje ele quer te explicar. Você já não vai mais usar a tua própria sabedoria, a tua própria força. Você vai sair daqui com a sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Por quê? O discípulo levanta a mão: Senhor, me dá licença, né? Eu posso falar um negocinho, Senhor? Jesus naturalmente: pode falar. Discípulo: não sei o que acontece, é porque está tarde. Está escrito aí: está tarde já, Senhor. Despede a multidão, né? Despede a multidão, porque a hora já é avançada. Despede eles para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Mas vai vendo. Aí Jesus, naturalmente, eu estava pensando, né? Falei: Jesus deve estar olhando para aquela galera assim, meus discípulos falando isso para mim. Eu quero ensinar alguma coisa a eles. Eu tenho ensinado, eles não pegaram. Poxa, será que onde Jesus está falta alguma coisa, irmãos? Não falta. Salmo 23, ele fala que ele é o pastor e nada faltará. E os discípulos ali falando para Jesus: não, despede eles porque está tarde e eles estão com fome e não tem nada para eles comerem, né? Cada um vai dar o seu jeito. Irmãos, eu vejo como muitas das vezes Deus ele quer nos pegar no contrapé aqui mesmo nesse lugar. E muitas das vezes nós não entendemos o que Jesus quer ensinar, porque na hora que Jesus está ensinando, muitos estão displicentes, muitos não estão ouvindo o que Jesus está falando nessa noite, e aí não aprende, vai errar no mesmo lugar, porque o papo aqui não é um papo natural, o papo aqui é um papo espiritual, irmão. Porque enquanto Jesus está falando, aleluia, Satanás ele está querendo roubar a semente, ele está querendo
desvirtuar a tua mente para um problema que você sabe que você não vai conseguir resolver. Tu não resolveu até hoje. Então eu acho bom você prestar atenção, porque Jesus quer te ensinar como você vai resolver isso. Mas os discípulos, Jesus olha para aquele camarada e fala: gente, é isso mesmo que eu estou ouvindo do meu discípulo? Ele poderia estar bem mais à frente. Aí Jesus fala assim para ele: despede a multidão, né? Porque o pessoal está com fome, coisa e tal. Mas Jesus, porém, disse: não é necessário despedir a multidão. Não, mas o discípulo deve ter olhado para ele assim: mas como não é necessário? Não é necessário dispensar a multidão, não. Não é necessário despedir a multidão, não é necessário que eles vão. Dai-vos de comer, dai vós de comer. Olha aí, gente, a responsabilidade de um discípulo. Vamos entrar. Volto a perguntar: cadê os discípulos do Senhor? Amém? Só tem 2. Levanta as mãos, irmão. Fica com medo não. Se você é discípulo do Senhor, você tem a obrigação de ter o que dá, o que de comer a outras pessoas. Jesus te ensina há quanto tempo? Há quanto tempo você diz que é discípulo? E quando você se depara com alguém faminto, você tem coragem de dizer que não tem nada? Nós não temos nada. Foi isso que eles falaram. Jesus falou assim: não é necessário não. Não é necessário dispensar eles não, despedir eles não. Aí Jesus falou assim, pensa assim: eu quero ver eles agora, quero ver quem aprenderam comigo até hoje. Dá vocês mesmos de comer. Eu quero ver agora. Porque eu disse: eu vou, mas vocês ficarão no meu lugar e vocês farão obras ainda maiores. Vocês têm que fazer a obra, vocês têm que demonstrar que há poder no meu nome. E se você falar em meu nome, as coisas vão acontecer. Vocês são meus discípulos ou não são? Mas Jesus falou para eles assim: dá vocês mesmo de comer, para experimentar qual era deles. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Por que eles tinham 5 pães e 2 peixes? Porque Jesus, nesse mesmo tempo, enquanto você está pensando algo aí, Jesus já pensou há muito tempo atrás, porque Ele conhece o teu pensamento. Bem antes de você proferir as palavras nos teus lábios, Ele já sabe o que você vai falar. E Ele já sabia, automaticamente, o Espírito Santo providenciou um menino com 5 pães e 2 peixinhos, e o camarada vai e levanta: nós não temos nada não, senão 5 pães e 2 peixinhos. De novo, eu posso imaginar Jesus pensando: caramba, já a segunda oportunidade que eu dou para eles entenderem quem eu sou, e eles não pegam. Eu não estou falando dessa comida, eu estou falando de outra coisa. É claro que no natural 5 pães e 2 peixes não daria para alimentar aquela multidão. Mas Jesus estava testando se eles realmente eram discípulos ou não eram. Porque, irmãos, não basta dizer que é discípulo, nós temos que aprender as coisas de Jesus e temos que aplicar as coisas que Jesus nos ensina, e seja em qualquer lugar. Mas nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. Está aqui, né? Aí Jesus falou assim: já vi que não aprendeu nada mesmo. Eu vi que não pegou nada. Não pegou nada. Porque, irmãos, como eu falei, nós estamos indo na contramão do mundo. Nós temos que aprender rápido, para nós aplicarmos rápido, porque não demora e Jesus está voltando. E nós temos a responsabilidade de discípulos, de formar discípulos, levar a palavra do Senhor a pessoas, levar a palavra às pessoas para que elas sejam libertas. Ficar com a palavra de Jesus agarrado no nosso coração e dizer para Ele: Senhor, eu vou sair com maior tranquilidade, mesmo que eu não esteja com a Bíblia na minha mão, não esteja com o celular para me pesquisar, mas a Tua palavra está agarrada na tábua do meu coração. Eu terei respostas para dar àqueles que aparecer na minha frente, tanto para me confrontar,
e tanto também necessitando de água, porque eu tenho que ter água para dar o que de beber àquela pessoa sedenta. O ensinamento de Jesus nessa noite, e ele diz: temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus nota que eles não entenderam nada, porque muitas das vezes, muitas pessoas entram e saem sem entender nada, porque não prestam atenção. Preste atenção em tudo, irmãos, mesmo na palavra, e depois paga o preço, aí depois volta para repetir o ano, irmão. Jesus quer passar você de série, Ele quer que você avance de nível. Jesus, Ele quer olhar semana que vem, e aqueles que entraram com água pela canela, Ele quer ver você com água nos lombos já. E aqueles que já estão com as águas no lombo, Jesus quer encontrar você, aleluia, semana que vem mesmo, aleluia, você, aleluia, numa profundidade tal que já não vai dar mais para tu andar. Então Ele quer crescimento de cada um de nós, e eu tenho observado isso, e eu tenho dito para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eu me desprendo de tudo, Senhor, porque eu quero ser usado para o Senhor. Se eu olhar para a circunstância, eu não vou caminhar. Se eu olhar para os ventos, você nunca vai semear. Então, na verdade, nós repetimos tanto isso, que a circunstância não pode te definir. Você deve ser uma pessoa resolvida na tua vida, um discípulo resolvido. Eu decidi, Senhor, olhar para o Senhor, me assentar para ouvir e aplicar todos os seus ensinamentos lá fora. Eu quero ser exemplo do Senhor. Eu quero que o Senhor, Pai, confirme em meu coração. Manda essa alegria para mim, Jesus, porque a honra eu já estou mandando para o Senhor, bem antes de acontecer as coisas. Caminhar com Jesus. O legal, se aqueles discípulos, eles entendessem o que Jesus estava falando, mas eles estavam na fase de aprendizado, o que nós também estamos aqui essa noite, porque nós não sabemos tudo. Mas o Senhor Jesus, Ele é paciente, Ele é amoroso, Ele é um Pai de amor, que Ele se assenta ao teu lado e abre os teus ouvidos espirituais nessa noite e deposita em você mais sabedoria a partir de hoje. E eles falam: só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus nota, não deu fora em ninguém. Mas vi que vocês ainda precisam ser mais ensinados. Aí Ele fala assim: traz-me aqui. Em outras palavras, eu vou ensinar vocês, ou eu estou ensinando a vocês nessa noite, como é que se faz. Fala com Jesus: Senhor, me ensina como fazer. Me ensina como fazer, Senhor. Eu estou assentado aqui, Jesus, igual aquelas pessoas que estavam sedentas, o qual o Senhor curou, e os discípulos. Eu preciso aprender mais do Senhor. O que eu aprendi ainda é pouco. Tu és uma fonte inesgotável. Jesus fala para ele assim: traz aqui, traz esses 5 pães aqui. Ou seja, eu vou ensinar vocês como é que faz, porque chegará um tempo em que vocês terão que fazer sozinho. Porque chega um tempo na vida do ser humano que é a pessoa e a realidade. Como é que você vai encarar a realidade se você não aprender aqui hoje? Eu estou dizendo para você que aqui essa noite pode ter pessoas que estavam plantadas na areia, mas Deus arranca você dessa areia e planta você na rocha, que é o nome dele. Porque quando as tempestades chegarem, você vai lembrar desse culto. Você vai lembrar que você foi fortalecido e você vai estar apto a passar por esse deserto. Então é um preparo que Jesus está nos dando nessa noite. E não se assuste, não se assombre, porque as coisas acontecerão da forma mais tranquila, mais simples, e você mesmo vai ficar abismado contigo. Eu não sabia, jamais sabia que eu era capaz de fazer essa proeza. Não foi você que fez. Foi justamente pela tua atenção essa noite que Deus deposita em você a autoridade. E Deus fará proeza através das tuas mãos. Deus fará com que você coloque mãos em dispensa, e aquelas dispensas se multipliquem. E as pessoas mandem notícia para você. No dia que você chegou aqui em casa, a situação estava assim. Mas quando você foi embora, passou uma semana, as coisas mudaram de uma forma esplendorosa. Talvez a pessoa queira dar honra e glória para você,
mas você é inteligente, fala assim, toda honra e glória para o Senhor, mas eu fico alegre e digo, usa-me, Senhor, muito mais ainda do que o Senhor está me usando. É isso que Deus está derramando na vida de cada um de nós, porque com a tua simplicidade, Deus vai te usar. E Ele fala assim, traz aqui, então traz aqui, que eu vou mostrar para vocês como é que faz. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e ergueu os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu a quem? Deu ao povo? Não. Deu a quem? Deu aos discípulos. Jesus está partindo o pão nessa noite. Jesus está entregando na tua mão. E Jesus está ensinando a você como é que faz o milagre acontecer. Ele não deu na mão do povo que estava faminto. Falei, vocês têm que fazer. O que nós temos que fazer, Jesus não vai fazer. Jesus entrega os pães cortados na mão de cada um, para que eles vejam com os próprios olhos que é possível um milagre acontecer. Deu para pegar isso aí? Você que achava que era impossível de um milagre acontecer, eu digo para você nessa noite, que o pão foi entregue nas tuas mãos nessa noite, para que você veja com teus próprios olhos, que não só sobre a tua vida, mas sobre a vida daqueles que você pensa nesse momento, naquele que você vai tocar amanhã, que o milagre acontecerá. É Jesus ensinando a gente a andar com Ele e usar aquilo que Ele nos dá. E a Bíblia nos fala que eles começaram a distribuir, e no 20 diz que comeram todos e saciaram-se, e levaram dos pedaços que sobraram 12 cestas cheias, né? E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Um lugar que não tinha nada, 5 pães, 2 peixinhos, a multiplicação, a alegria, o milagre, coisas diferentes acontecendo. Eles entenderam, Jesus é meu mestre, Ele me ensina, e se Ele disse que eu sou capaz de fazer muito mais do que Ele faz, eu acredito nisso. Nós somos discípulos do Senhor. Sabe, irmãos, o problema todo é que nós ouvimos a palavra, mas nós não tomamos posse. Ficamos com medo de avançar. Jesus, ele nessa noite quer testificar para você e dizer para você que você é capaz de fazer. Somente aqueles que creem, somente aqueles que acreditam, somente aqueles que reverenciam, sabe, irmãos? Porque muitas das vezes, e é real mesmo isso, que nós vivemos o espiritual, que eu sei que Satanás, ele entra dentro da igreja, ele mina a mente, ele mina o coração, ele não quer acreditar. Pessoas que querem escolher o pregador, pessoas que querem escolher quem adora o Senhor. Irmão, se não tiver pregador, não tiver quem adora o Senhor, eu sei que ele continua no mesmo lugar, porque foi Ele que criou esse ambiente. Se eu fosse você, eu não perderia a chance de aprender com Jesus, para aplicar na tua própria vida, que está uma bagunça danada. É desse jeito, irmão, porque às vezes nós só pensamos no outro, e tu está cego. Nós não podemos guiar outro cego se estivermos cegos, não podemos libertar ninguém se nós estivermos presos a alguma coisa. Deixe Jesus terminar de abençoar você. Ele faz uma declaração diante do Pai sobre nós, que fica no livro de João, capítulo 17, versículo 6. Eu vou deixar essa declaração para toda a igreja, que isso me edifica muito, que é a conversa que Jesus tem a respeito, fala com o Pai a respeito de nós, a respeito de cada um de vocês,
Nós somos discípulos, amém ou não amém, irmãos? Então, nós devemos entender que nós não estamos aqui à toa, não custamos barato, custamos preço de sangue, e nós não podemos ter medo de avançar. Ele deixa essa declaração e diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo que me deste, eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. De verdade, irmão, se você é discípulo, você deve guardar as palavras de Deus. Se você ficar displicente, você não guarda nada. Se você faltar culto, você não guarda nada. Se você não prestar atenção, você não guarda nada. Nada vai adiantar da palavra que está rolando aqui, que não é minha, mas é de Deus. E Ele está afirmando, já que nós afirmamos que somos discípulos dEle. Ele disse que nós éramos do Pai, mas Ele nos comprou, agora nós somos dEle. Ele está testificando que nós somos dEle. E se nós entendemos isso, nós temos que entender também que nós não devemos decepcionar aquele que morreu na cruz do Calvário e pagou um alto preço, um preço de sangue, para que hoje fôssemos chamados de discípulos de Jesus. Pare e pense. Se Deus começasse a olhar para a nossa iniquidade, não tinha um aqui, mas Jesus falou assim: não, era seu. E se não fosse eu, tudo já teria sido consumido, não tinha mais um, mas eu, dá mais uma chance para aquele camarada que não está prestando atenção, para aquela mulher que está doidinha para ir embora, dá mais uma chance, porque hoje eu quero tanto atuar naquela vida, dá mais uma chance. Eu comprei eles, o mesmo preço aqui, nós temos o mesmo preço, Jesus comprou todos nós pelo mesmo preço do sangue, e Ele testificando: Pai, era seu, agora é meu, você é de Jesus. E é isso que você não deve abrir mão, por isso que não deve temer mal algum, porque Ele é conosco, e Ele testifica: agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhe dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, amém ou não amém, irmão? E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviastes. Irmãos, que palavra linda! Todos nós aqui, irmão, declaramos e cremos que Jesus nos escolheu, que o Pai enviou Jesus para morrer na cruz por cada um de nós. Isso é para você valorizar mais a presença do Senhor, é para você não entrar mais na presença do Senhor de qualquer maneira, para você não adorar mais de qualquer maneira, para você entender que todas as vezes que você entra por essas portas, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é santo, para você entender que daqui desse altar, aleluias, jorra águas vivas do Senhor. A palavra que está sendo dada não são minhas, mas sim do Senhor. E se é do Senhor, tem milagre para você sim essa noite. Tem, irmãos, porque Jesus começa a conversar com o Pai, e no versículo 8, no versículo 9, ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Olha o privilégio nosso, nós pertencemos a Jesus. O mundo tem que ouvir isso. Nós somos incumbidos de levar a palavra do Senhor a esse mundo perdido, para que muitos deles se convertam e passem, aleluia, a pertencer ao Deus que nós pertencemos. A responsabilidade do discípulo, talvez você não esteja acreditando, por isso que você não está dando atenção, mas isso vai repercutir. Na hora que a corda aperta, irmãos, a coisa fica diferente. Eu tenho que crer nisso, irmãos. E nessa hora eu repreendo todo espírito que não é de Jesus.
dentro da igreja, irmãos, quer bagunçar, ele quer tirar a tua atenção, ele quer fazer com que você não alcance o teu objetivo. Não deixa o capeta te enganar, não, porque ele vem como um sofisma também, ele vem como enganador. Talvez o que você pensa que está sendo bênção na tua vida é um disfarce. Jesus quer te dar a verdadeira bênção nessa noite. Ele está aqui nessa noite, eu sei disso, mas eu sei que o inimigo ronda. Mas no meu culto eles têm que sair, porque eu cultuo um Deus vivo, um Deus que tudo pode. Eu tenho visto milagre, eu sou um homem de Deus, eu trabalho para Jesus. Eu acredito sim que onde Jesus está, o mal ele tem que sair, a treva tem que sair, não suporta. Você é a luz, irmãos. Jesus assina por você hoje, e ele diz: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Sabe de quem que ele está falando? Nós estamos aqui, nós não pertencemos. Jesus foi, mas nos deixou aqui para ficar no lugar dele, e a preocupação dele é muito grande com cada um de nós que somos discípulos verdadeiros do Senhor. Não discípulo fajuto, irmãos, não crente em cima do muro, não crente por título, que é crente, que é cristão, não é nada. Eu estou falando com verdadeiros discípulos do Senhor, que fazem questão de aprender com atenção e pregar a palavra, porque sabe que as proezas, elas vão acontecer, porque você assina embaixo: eu sou um verdadeiro discípulo do Senhor. Você honra tanta coisa, mas quando chega na hora de Deus, na hora da palavra, parece que aquilo ali não vale nada. Todas as minhas coisas são tuas, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Não esquente a cabeça. Você é discípulo verdadeiro do Senhor. Você pode orar, você pode fazer tudo em nome de Jesus, porque tem um que nos guarda. Jesus falou: Senhor, Pai, guarda eles, que eu já não estou lá mais. Quando eu estava com eles, eu estava com eles lá, mas agora eu estou aqui. Então guarda eles lá naquele trabalho, guarda eles naquele evangelismo, guarda eles naquela célula, guarda eles, Senhor, assim como o Senhor me guardou, guarda eles. Então, por que existem pessoas que só querem usufruir do culto? Por que existem pessoas que só querem, sabe, chupar tudo aquilo que tem no culto? Extrair. Deus não quer você assim, não quer um crente esponja, quer que essa noite você absorva a palavra do Senhor, e sem medo, mas com toda coragem, prega o evangelho lá fora, fale do amor de Jesus, fale sobre arrependimento, ore por essas pessoas, que de uma hora para outra, você vai ser, aleluia, vai encontrar uma novidade, pessoas que você evangelizou há tanto tempo entrando por essas portas. Ele pede, diz que nós somos dele. No 12 ele diz, estando com eles no mundo, eu guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão um filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para o Senhor, vou para ti e digo, Senhor, no mundo, para que a minha alegria completa em si, dei a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Por isso que você tem muitos confrontos, por isso que você tem muitas lutas, porque você não mais pertence a esse mundo, você não é do mundo. E o mundo, ele quer repreender você, ele quer apagar você, ele quer tirar o brilho que existe em você. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal.
não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo, no caso nós, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados de verdade. Eu rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Deu para entender, irmãos? Eu vou encerrar aqui. Jesus, ele roga não só por nós que somos discípulos, que nós vamos pregar o evangelho, mas também ele está confiante que nós iremos pregar a palavra para aquelas pessoas que não conhecem, e ele está convicto, ele já está tomando posse dessas pessoas que você vai evangelizar, dessas pessoas que você vai falar do nome dele. Essas pessoas virão para o Pai. Por isso que ele já está contando a bênção bem antes de chegar. Está contando a bênção bem antes de chegar. Eles estão no mundo, mas eu rogo não só por esses que estão trabalhando, mas eu rogo por aqueles também, porque eu tenho certeza que ali tem um discípulo falando do meu nome, e se tem falando do meu nome, eu vou libertar aquela alma, eu vou libertar aquela vida. Então, irmãos, Jesus, ele sempre está aprendendo, nós sempre estamos aprendendo alguma coisa com Jesus. Ele sempre nos reúne para nos ensinar alguma coisa. Irmãos, eu vejo aqui como aquele campo, todos aqueles assentados, e Jesus passando, curando quem tinha que ser curado, para depois avançar no reino. Porque, irmão, doente, enfermo, não vai avançar. Doente, enfermo, irmão, só vai quebrar. E muitas das vezes, não falo nem da enfermidade física, porque tem pessoas, irmãos, que está com enfermidade, mas está prosseguindo. Sabe por quê? Porque acredita no Deus que serve, acredita que é um discípulo, que de um momento para o outro, Deus chega com um milagre na vida dele, dela. É nessa perseverança, senão você para. Tem gente que não está vindo mais para a igreja, porque se aborreceu com fulano, cicrano. Jesus fala a mesma coisa do discípulo: poxa, não aprendeu nada de mim. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Era necessário trazer essa palavra, porque existem muitas pessoas displicentes, existem muitas pessoas consumidoras de culto. Você tem que entender de uma vez por todas que você não é essa pessoa. Você é um discípulo. Você é uma discípula do Senhor. E nós temos que honrar o nome daquele que nos escolheu. Nós não somos iguais a essas pessoas. Muitas pessoas saem daqui de dentro, mas se comparam com outras pessoas lá fora. Você não é igual. O que Deus te deu, não deu para aquela outra pessoa lá fora. Quem é discípulo não se embaraça com os assuntos desse mundo. Quem é discípulo maneja bem a palavra. Quem é discípulo busca a face do Senhor. Quem é discípulo anda atento. Porque se você anda atento, o Senhor Jesus vai te alertar para as ciladas. Quem é discípulo não se compara com aqueles lá de fora. Você é discípulo, você tem autoridade sobre a situação. Que o Senhor não te pegue mais de surpresa, como pegou aqueles discípulos na situação da partida do pão e dos peixes, porque muito mais tem ali, e nós temos que aprender a cada vez mais. Logo depois, Jesus ele entra no barco, ele vai para o monte, os discípulos entram no barco, e quando Jesus ele aparece por cima das águas, ele ainda chama Jesus de fantasma. Podia ter aprendido lá atrás, podia ter aprendido lá nos pães do peixe, mas não foi o suficiente. Será que tinha alguém displicente naquela hora lá? Pegou de surpresa lá no meio do lago, né? Que a tempestade começou a vir. Jesus caminhando por cima das águas, é um fantasma. Jesus: não, rapaz, sou eu, fica tranquilo. Primeiro Jesus acaba com um problema,
para depois Ele te ensinar. Eu creio que problemas encerraram aqui essa noite. Ele começa a te ensinar de maneira diferente, sem forçação de barra. Talvez você que fique falando para Jesus: Senhor, eu não consigo pregar, eu não consigo orar, eu não consigo falar do Teu nome para ninguém. Irmão, Jesus passa essa noite para dizer para você: eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. Eu não estou pedindo para você falar palavras difíceis. Eu quero dizer que eu sou contigo. Eu sou contigo na bonança, eu sou contigo na tempestade. Eu só quero que você me dê mais atenção. Eu só peço a você que não misture o que é santo e o profano. Eu quero que você entenda que no princípio do mês há uma santa ceia e eu te chamo para a mesa e você vem. Mas também digo para você naquela palavra que você não deve beber indignamente, mas você pede perdão e eu te perdoo e você se assenta à mesa. Mas quando você sai, você continua a mesma pessoa de antes. Então a palavra de Deus mesmo fala: por isso há entre vós muitos doentes, muitos fracos, muitos que dormem. Então Ele deixa na nossa mão para resolver. Se você se chegar essa noite, tem perdão para você, tem santa ceia aqui essa noite para você, tem mesa para você entender que Jesus é coisa séria. Jesus quer o nosso melhor. Ele não quer que você pregue o evangelho por aí afora, cheio de impureza, cheio de palavrão nos teus lábios, cheio de má intenções. Ele não quer, Ele quer te limpar. Ele recebe você nessa noite, assim como recebeu aquela multidão. E a Bíblia diz que Ele curou. Ele curou. Ele cura você por dentro essa noite. Você corre um sério risco de sair daqui essa noite diferente, transformado. Você que tomou santa ceia no domingo agora, mas nessa mesma semana você se viu como o mesmo homem, com a mesma mulher, que não abandona nada que você fazia o mês passado, porque atualmente está cauterizado. E Jesus fala para você ter muito cuidado com a apostasia, porque agora Ele está passando para curar. Mas se cauterizar fica complicado para você mesmo. Você não pode estar voltando ao vômito. Você não pode estar voltando mais ao teu passado. O teu passado só tem feito você chorar, só está colocando você para baixo. Mas tu tomou santa ceia, tu renovou a aliança com Jesus domingo. Mas Ele, por compaixão, Ele permite que eu traga essa palavra e que você peça perdão a Ele nesse lugar. E você vai falar para Ele que você é um verdadeiro discípulo e discípula. E você não veio para escandalizar o nome de Jesus. Você veio para honrar o nome dEle. Porque através das tuas mãos, aleluia, sairá milagres, proezas. Não pode continuar. Não deve continuar. Recebe essa palavra. Olha para dentro de você e peça perdão, sim. Foi Ele que testificou do teu nome diante de Deus. Era teu, Senhor, mas agora é meu, porque eu comprei. Vê se dá para entender. Ele te comprou. Ele não te comprou para você permanecer da forma que você era. Ele te comprou, te renovou, te lavou. Olha para dentro de você. Tem que fluir. Flui, Senhor. Flui, sim. Fala para Jesus. Ele testificou de você, agora testifica dele. Liberta-me, Senhor. Eu quero ser uma casa verdadeira. É o que afasta. O pecado afasta. Eu quero o Senhor por completo. Peça a Ele.
transformação do Espírito Santo. Sabe qual é o problema? O problema não é o teu pecado. O problema é fingir que você não pecou. O problema é você querer tapar o sol com a peneira. O problema não é o pecado. O problema é você fingir que não pecou. Então essa noite é uma noite de reconhecimento. Porque aqui essa noite eu sei que vidas foram transformadas. O pecado foi perdoado. Logo na segunda-feira aconteceu algo. Mas nessa quarta-feira o sangue de Jesus te purifica mais uma vez de todos os pecados. E diz para você, mais uma vez eu te recolho. Mais uma vez você se assenta à mesa. E agora nós temos comunhão. Levanta as tuas mãos. Aplauda Jesus. Receba a presença do Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Sabe por que isso? Porque muitas das vezes pessoas elas vêm no domingo para cá, mas na segunda-feira a mesma coisa do sábado.